Na Epístola de Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, diz assim a palavra do Senhor. No livro de Efésios, capítulo 5, do 15 ao 21. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Que Deus aplique a sua bendita e preciosa palavra em nossos corações. Pai querido, nós agradecemos pelas Sagradas Escrituras, pela liberdade que nós temos de poder proclamá-la entre as nações. Nós sabemos o poder que a tua palavra tem para não apenas convencer, mas converter corações. Que a porção das Escrituras lida nesse momento venha edificar nossa vida, nos levar, ó Deus, ao conhecimento da graça de Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pela liberdade que nós temos em nosso país de proclamar a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Cristo. Amém e amém. Esse texto é interessante porque traz um tema extremamente importante para os nossos dias, que é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Quais são as evidências, as características de uma vida cheia de Deus? Negativamente, a gente pode citar, não é falar em outras línguas, falar em outros idiomas, dialetos, não é ser frequente a uma igreja, declarar que tem o dom da cura, nada disso. Esse texto mostra muito mais do que a gente participar de uma igreja. Algumas pessoas ensinam que ter uma vida cheia do Espírito Santo são essas coisas, e não é verdade isso. O apóstolo Paulo nos ensina que quais são as evidências de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Nós entendemos que todo ser humano, ele estabelece na vida alvos, e ele luta para alcançar esses alvos, projetos. Todos nós temos. Alguém, por exemplo, um estudante, o grande sonho do estudante é chegar à faculdade, ter seu curso superior, ter o seu canudo, para ter uma boa profissão, ganhar um bom dinheiro, ter uma boa formação acadêmica e realizar-se profissionalmente. Isso é importante. A Bíblia não é contra isso, isso é salutar. Isso é bom para uma pessoa. Os meus dois filhos, um é engenheiro formado e o outro está no processo de formação, um é engenheiro da computação e o outro é engenheiro mecânico, está no processo da formação, ele está na faculdade ali em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Minha esposa é formada em enfermagem e eu sou em teologia. O grande objetivo do jogador juvenil é chegar a um clube da Série A e possivelmente vestir a amarelinha, com a camisa da seleção brasileira. São sonhos.
quem sabe uma moto, um carro. São projeções que nós estabelecemos na nossa vida. Mas como cristão, qual é o nosso alvo? O que nós almejamos alcançar na nossa vida aqui nessa terra? Nós falamos de coisas materiais que passam, projetos, diplomas, certificados, tudo isso permanece aqui. Mas como filho de Deus que nós somos, qual é o nosso objetivo? O que nós queremos alcançar na nossa vida espiritual? É importante nós entendermos as razões pelas quais Paulo escreveu para essa igreja aos Efésios. Esta epístola enfatiza a verdade de que a igreja é o corpo de Cristo, que tem Jesus como cabeça. Nós somos o corpo como igreja, né? A Bíblia fala sobre isso para nós, e Cristo é o cabeça. O cabeça da nossa igreja não é o pastor Cosmo, o Chico, o José. O cabeça das seitas tem seus líderes. A nossa igreja está sob a liderança do grande cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. As seitas têm seus cabeças, mas a nossa cabeça da igreja cristã é Cristo, o Senhor. Então essa carta de Paulo aos Efésios vai exatamente enfatizar isso, que ele é o cabeça. Efésios mostra que o crente está assentado com Cristo nos lugares celestiais e o exorta a viver de acordo com a sua elevação, a elevada vocação. Nós temos uma vocação. Deus nos tirou do mundo do pecado, da lama, para sermos seus filhos por adoção, para vivermos vidas santas, vidas que agradam ao Senhor, vidas que possam contagiar outras pessoas. Essa carta de Paulo aos Efésios, essa epístola, ela pode ser dividida em duas grandes partes. Qual é a primeira parte? No capítulo de 1 a 3, Paulo mostra a posição do crente em Cristo. Qual é a nossa posição? O crente em Cristo, ele tem uma posição. Aos olhos de Deus, qual é essa posição? No capítulo 1, do 3 ao 23, mostra que nós somos escolhidos, redimidos e selados. Deus nos escolheu, Deus nos redimiu na pessoa de Cristo, e diz a Bíblia no versículo 13 que a Deus, ele nos selou, e o selo aqui é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo de Deus. No capítulo 2, de 1 a 10, nós somos salvos pela graça. Foi a graça que nos salvou. A salvação não sobre os nossos méritos, pelas nossas boas obras, ou ser uma pessoa boa, bacana, decente, não. O texto diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é o dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é mérito de Deus. Até a fé que nós temos veio de Deus. No capítulo 3, do 11 ao 22, ele vai mostrar a importância da unidade do corpo, chamado igreja. A unidade da igreja. No capítulo 4 ao 6, Paulo mostra o que devemos fazer quando estarmos em Cristo. Qual é a prática dessa vida cristã? Quais são as obras pós-conversão? Agora que somos salvos, redimidos, comprados, quem somos nós? Qual devem ser as nossas ações, as nossas atitudes? Paulo nos ensina nesta carta que todos os crentes, eles são selados, um selo para sempre, selo com garantia, com propriedade de Deus. Todo cristão, ele é selado com o Espírito Santo da promessa.
No versículo 13, Paulo diz assim, no capítulo 1, diz assim: vinda-me vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. A palavra da verdade aqui não é a palavra do homem, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Depois que a gente ouviu a palavra, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, toda pessoa, no momento que ele abre o coração, Cristo entra, ele tem esse selo, e é um selo inviolável, eu repito, é um selo que demonstra garantia e propriedade que nós somos agora no Senhor. Mas é interessante que nem todos os crentes, eles são cheios. Diz o versículo 17, diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos. Então, nem toda pessoa que tem o Espírito Santo de Deus é uma pessoa cheia. Ela pode ter o Espírito e não ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. É possível ser nascido do Espírito, habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito, e ainda assim estar sem a plenitude do Espírito Santo de Deus. Ele tem um selo, mas não está cheio. Só pode ser cheio quem tem o Espírito de Deus, mas nem todo aquele que tem o Espírito de Deus tem uma vida de enchimento, tem uma vida plena. Nem toda pessoa vive na plenitude do Espírito Santo de Deus. Paulo diz que passamos das trevas para a luz. É interessante esse quadro demonstrativo da tela do nosso data show. Ele vai mostrar para nós os contrastes apresentados por Paulo ao que nós éramos, o que nós somos. O que nós éramos, o que nós somos. Diz aqui no versículo 8, capítulo 5, que nós éramos o que? Éramos trevas. A gente vivia nas trevas, andava nas trevas, diz o versículo 8, e o mesmo versículo mostra que agora nós somos o que? A luz. Nós brilhamos, nós demonstramos para as pessoas quem somos. Cristo habita no nosso coração. Ele não é apenas nosso Salvador, mas também Ele é o nosso Senhor, é o nosso dono, como diz ali a parte fundamental da nossa igreja. Crer no Senhor, a palavra grega, a palavra Kyrios, né? Crer no Senhor Jesus e será o que? Salvo. Então é importante a gente lembrar disso. Éramos trevas, estamos na luz. Andamos no pecado, capítulo 2, de 1 a 2 de Efésios. Andamos agora como filhos da luz. Não adianta eu ter apenas fazer parte da membresia de uma igreja. É importante que a gente viva como filhos da luz. Obras infrutíferas, capítulo 5, versículo 11. Agora nós produzimos fruto da luz, porque estamos na luz, a luz é Cristo. Estamos ligados à videira. Nós somos os ramos, nós vamos produzir algo, as pessoas vão ver em nós pessoas diferentes. Diz no versículo 12 que nós produzimos obras ocultas. Agora, todas as coisas são manifestas, são patentes, porque estamos na luz. Diz no versículo 15 que nós éramos nécios, agora nós somos sábios. Uma vez convertidos, nós somos na direção do Senhor. O Espírito Santo guia nosso coração. Versículo 17, nós éramos insensatos, insensatez. Agora nós compreendemos qual é a vontade do Senhor. A Bíblia diz que nós temos agora a mente de Cristo. O versículo 18 vai mostrar que nós vivemos em embriaguez, com bebidas, com alcoolismo, com vício.
que nós somos agora cheios do Espírito Santo de Deus. Há uma mudança, há uma transformação, houve uma conversão, nasceu de novo. Deus não se impressiona com teoria, a salvação tem que ser prática, somos novas criaturas, diz a Bíblia, em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quais são os seus frutos? Mudança de igreja, todo mundo muda. O sistema eclesiástico que nós temos aqui, cadeiras, data show, projetor, computador, tudo isso é importante, mas não é o essencial na vida de um cristão. Versículo 18 do capítulo 5 diz assim a palavra do Senhor. 5,18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse versículo é importante para nós, porque vai mostrar para nós uma negativa e uma outra positiva. Aqui são duas ordens, uma negativa e outra positiva. Ele diz assim: e não vos embriagueis. O não aqui está na forma imperativa, de forma negativa para nós. E a forma positiva, a enchei-vos do Espírito. Qual é a questão levantada por Paulo aqui? Embriagueis ou enchimento do Espírito? É importante nós até nós tocarmos nesse assunto sobre a questão da embriaguez, na questão do alcoolismo. Alguns dizem que você pode beber, você não pode ficar embriagado. Eu tenho as minhas ressalvas a respeito desse assunto, no sentido de beber. Eu creio que todo cristão ele deve evitar o primeiro gole. Eu creio que o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. Não combina com embriaguez. Mas o apóstolo Paulo ele vai mostrar para nós que o crente deve ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Algumas observações a respeito do vinho, alguns conceitos que a Bíblia nos dá a respeito do alcoolismo, da bebida alcoolizada, bebida com mistura, é o que o texto diz para nós. Alguns conceitos. Qual o primeiro conceito a respeito do vinho? Diz a Bíblia em Provérbios 23, do 29 ao 35, diz o versículo 29 assim: para quem os ais aqui, para quem a dor, o lamento, para quem o pesar, ou a advertência, para quem os pesares, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa. Versículo 29. E o 30 ele responde: para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Cuidado com essas brechas e essas fendas em querer beber bebida alcoólica, porque o estômago precisa de um pouco de álcool. Não, você não precisa. Eu há 40 anos não bebo, e nem preciso de bebida alcoólica. Isso não faz bem ao cristão, é mandamento do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, está na forma imperativa. Você entende isso, meu querido irmão? É importante. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele dá um outro conselho também: ser dominado por ele. Cuidado, não deixe que o vinho, que a bebida domine a sua vida. 1 Coríntios 6, 12, a parte B, diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, eu tenho liberdade, eu posso fazer aquilo que o meu coração desejar. Deus dá essa liberdade para nós, mas ele continua: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
sou um cristão. O Espírito Santo habita em mim. E um dos frutos do Espírito Santo que é domínio próprio. Quais são as evidências de um crente cheio do Espírito Santo? Verso 18 vai mostrar a primeira evidência de uma vida cheia do Espírito Santo. Olha o verso 18, mais uma vez comigo. Primeira evidência, ele tem uma vida controlada e cheia do Espírito Santo. Primeira evidência de uma pessoa que é crente e que tem uma vida cheia do Espírito Santo é que o Espírito Santo controla ele e o enche. Olha o verso 18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Algumas observações importantes a partir do versículo 18, como a primeira evidência de uma vida cheia e controlada pelo Espírito Santo de Deus. É interessante nós entendermos que a palavra enchei-vos está no modo imperativo. Enchei-vos não é uma proposta alternativa. Eu posso ou não posso? Eu devo ou não devo? É a opção minha, não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia manda, está na forma imperativa. Enchei-vos é uma ordem, é um mandamento de Deus para nós. Deus está mandando que a gente tenha uma vida cheia. Ele está falando para a crente, para a igreja, o povo de Deus. A segunda coisa importante que esse versículo nos ensina, no 18, está na forma do plural. Ele diz: enchei-vos. A plenitude do Espírito Santo não é um privilégio particular, mas uma possibilidade para todo o povo de Deus. Não é para um grupo seleto. O enchimento do Espírito Santo é para todo aquele que já tem o Espírito Santo de Deus, não apenas para uma ala da igreja, mas para toda a igreja, para todo o povo de Deus que tem essa possibilidade. Ele foi habilitado para ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos, todos podem estar cheios, não apenas o José, aquele que canta, aquele que prega, aquele missionário, aquele pastor. Todos são aptos a ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Outra observação importante do verso 18 é que esse imperativo está na voz passiva. Qual o sentido aqui? O sentido é: deixe o Espírito Santo encher vocês. Essa prerrogativa de enchimento é dele. Ele não é uma força, é uma pessoa. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele enche as pessoas, ele enche o crente. Ninguém enche a si mesmo do Espírito, mas é enchido por ele. Ele que faz isso. Esse é o papel dele, não apenas de selar, mas de encher o cristão. Nenhum homem pode sobrar sobre o outro para que ele receba a plenitude do Espírito Santo de Deus. Nenhuma pessoa, nenhum guru, nenhum religioso, ele tem essa prerrogativa de encher ou de colocar o Espírito Santo em uma outra pessoa. Não pode, não deve, não tem essa autoridade bíblica. O sentido não é o quanto mais do Espírito nós temos. Se tem mais do Espírito, você tem mais do Espírito, nada disso, mas o quanto mais o Espírito tem de nós. Essa é o grande trunfo do cristão. Essa é a grande cartada do cristão. Nós temos o Espírito Santo e somos capazes de vivermos uma vida cheia. O quanto ele controla a nossa vida. O Espírito Santo controla a sua vida. Como é que é a sua vida fora da igreja, fora dessas quatro paredes? Talvez muitos sejam como aquele diácono, que era o cara da igreja. Ele fazia tudo. Era o exemplo. Era o crente modelo na igreja.
faleceu, o seu corpo foi levado para a igreja para fazer a realização do culto, fazer um culto fúnebre daquele irmão. E a viúva, com seu filho, o único filho, ela sentada lá nos fundos, chorando, e o pastor começou o sermão. Esse irmão, esse diácono, ele tinha uma vida exemplar, era um modelo de vida, um homem sincero, autêntico, um homem paciente, e muitos adjetivos foram dados a ele. Mas diz a história que a viúva ficou inculcada com aquilo. E o que ela fez? Ela disse: meu filho, vá no caixão, olha se realmente é seu pai que está ali. Porque o cara na igreja era um modelo, mas em casa era terrível. Assim é a vida de muita gente. Entre as quatro paredes são santos, mas fora das quatro paredes negam seus impostos, compram e pagam, são pessoas desonestas. Em casa é uma pessoa terrível. Cuidado com isso. Outra coisa importante, última da versão 18, o verbo encher está no tempo do presente contínuo. O que significa isso? Devemos continuar ficando cheios. O enchimento aqui não é que eu sou cheio e paro. O enchimento é contínuo, é constante. A plenitude do Espírito Santo não é uma experiência de uma vez para sempre, que nunca podemos perder. O Espírito Santo nós não perdemos, mas o enchimento nós perdemos quando a gente se envereda pelo pecado, pela desobediência, quando estamos andando em caminhos tortuosos. A segunda evidência da plenitude do Espírito Santo nós encontramos no versículo 19. Confira comigo o que diz a palavra do Senhor. Ele tem que falar permeado pela palavra de Deus. Olha o versículo 19 a parte A. Falando entre vós com salmos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ele tem que falar permeado pela palavra do Senhor. Tem gente que fala muito mais de política, de Facebook, Instagram, de tantos outros meios da mídia, dos meios de comunicação, do que do próprio Deus, da própria Bíblia. Tem gente que fala mais sobre futebol, de que o Grêmio é melhor do que o Internacional, do que o Ceará é melhor do que a Fortaleza e assim por diante, do que Deus, do que a Bíblia. Jesus disse certa vez que o coração, a boca fala que o coração está cheio. Seu coração está cheio de quê? O que você tem internalizado no seu coração? Qual é a sua prioridade com relação à Bíblia? O salmista, ele disse, no Salmo 119, versículo 11, ele diz assim: aguarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É a Bíblia que é a nossa ferramenta principal para nós vencermos o inimigo. Como é importante isso? Guarda no coração, porque é no coração que procede tudo, queridos. Eu preciso rechear meu coração com a palavra de Deus. Como está a sua hora de devota? A sua leitura bíblica? Não tem tempo? Não tem disponibilidade? Uma jovem que fazia parte do nosso grupo, Grace de Lula, graça para você, ela disse: pastor, eu estou saindo do grupo. Eu disse: por que, minha querida irmã? Porque eu não tenho tempo mais para ouvir a palavra. Eu te perguntei para ela: você vai fazer outro devocional bíblico? Ela disse: não, eu não tenho tempo. Que tristeza, que derrota. Está descendo como Jonas até chegar ao porão do navio. Se uma pessoa diz que não tem tempo para ouvir a palavra de Deus ou ler, eu tenho dúvida
ela de fato, de verdade, nasceu de novo. Porque o apóstolo Pedro diz que desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. É através da Bíblia que eu sou edificado, eu conheço a Deus. Uma pessoa cheia de Deus, ele tem um falar permeado, ele conversa com as pessoas. Tudo bem que ele fala sobre futebol, sobre política, mas ele não perde a oportunidade de falar das coisas do reino de Deus. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós o que? Habite ricamente em vós o Face. Não tenho nada contra o Face, eu tenho o Face. Instagram nem olho muito, não tenho muito tempo. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. É a palavra. Em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. É a palavra de Deus. Habite ricamente em vós. Porque quando eu tenho a palavra no meu coração, diz o texto aqui, eu vou ser capaz de ser um bom conselheiro. Quando ele fala de mutuamente, eu serei capaz de ser um bom aconselhado. Quando a pessoa está cheia de Deus e vai ser exaltada, ela aceita com muito prazer, porque ela está em comunhão com Deus, comunhão com a palavra. E muito mais aqui, eu vou ter um coração agradecido, gratidão. Eu vou aprender a louvar a Deus, e eu vou louvar a Deus com cânticos bíblicos. A palavra de Deus deve ser o nosso assunto principal, suas histórias maravilhosas e suas promessas infalíveis. Às vezes conversamos com pessoas anêmicas espiritualmente, parece que não tem nada no coração dessas pessoas, de Bíblia nada. Tem gente que não conhece essa história da Bíblia, porque não lê, não estuda, não busca. Eu fico muito feliz pela preocupação do meu filho mais velho, o Lucas, com a Sara, a preocupação que eles têm de ensinar as histórias da Bíblia para os meus netos, Rebeca, Giovana e Natan. Como eu sou contente. A minha esposa Eunice, a Sunamita, e a sua irmã Eunice são duas pessoas que conhecem profundamente a Bíblia. Elas aprenderam dos meus sogros, pastor Nicodemos e Dona Rita, ensinaram essas meninas. O irmão também adotivo, Levi, também sabe da Bíblia, está afastado do Evangelho, mas eu sou grato a Deus pelo conhecimento que a minha esposa Sulamita tem das coisas de Deus. Um pilar no meu lar, na minha casa. Eu vou dar um conselho. Se você está procurando uma esposa, está procurando uma varoa, veja onde ela foi instruída, onde ela foi catequizada, onde ela foi doutrinada. Olha a fonte. É importante isso. Como é que ela se comporta diante dos pais, das pessoas, a sua submissão. Eu louvo a Deus quando disse com a sua vida, diz assim: olha, eu quero namorar contigo, eu quero ser seu esposo, eu quero construir uma família contigo. Ela disse: ok, eu aceito, mas primeiramente eu vou pedir a autorização aos meus pais. E eu louvo a Deus. Eu dei uma aleluia no nome, porque eu sabia que estava casando com uma mulher temente a Deus. Josué diz assim: não cesses de falar neste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Foi o conselho de Deus para o soldado Josué. O terceiro resultado da plenitude do Espírito Santo na vida de uma pessoa, ele tem um louvor espiritual.
seu louvor é espiritual. Todo louvor, todo canto que sai da sua boca não é um louvor mundano, é um louvor, uma música que combina com as Escrituras. Olha o versículo 19, a parte B. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ele louva, ele canta, mas músicas que exaltam a Deus. Tem crente fazendo uma miscigenação, uma mistura, né? Uma média de música do mundo com música de Deus. Não combina. Uma torneira ou saiada, ou salgada. Um cristão, ou ele serve a Deus, ou serve o mundo. Ou ele é peixe ou carne. Ou ele é de Deus ou dos demônios. Ou ele é filho da luz ou das trevas. Ou ele vai para o céu ou vai para o inferno. Ou ele entra na arca ou fica fora da arca. Ou ele segue o espaço do rico para o inferno, ou do Lázaro para o seu Abraão. Ele não pode servir a dois senhores. O nosso louvor deve ser um louvor que deve ter três características. Ele deve ser vivo, consciente e sincero. Alguém disse que é no louvor que o crente mente mais. Será que é verdade isso? Será que nós mentimos enquanto estamos cantando? O hino do cantor cristão 295 diz assim: olha que música bonita, deveríamos um dia resgatar os hinos do cantor cristão da nossa igreja. Cantamos muito pouco. Resgatar os hinos que tem uma parte, a doutrina do HCC, a doutrina fantástica. O 295 diz assim: tudo ao Cristo a te entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre seguirei. Tudo entregarei, se por ti, Jesus pedido, tudo deixarei. Será? Você já entregou o seu coração? Sabe que todos os cômodos, todos os compartimentos da minha vida, será que já é do Senhor? Já pertence a Deus? O hino 308 diz assim: se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado, a qualquer lugar irei. Se ele te chamar para ser missionário no campo distante, qual será a sua resposta? Como é que nós temos cantado? Nós cantamos algo e vivemos outra coisa. O quarto resultado da plenitude do Espírito Santo, ou a quarta evidência, versículo 20, do capítulo 5, diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Ele tem uma vida de gratidão. Nós reclamamos de tudo. Reclamamos da esposa, reclamamos do esposo, nós reclamamos do governo, das autoridades, nós reclamamos do vizinho, reclamamos do nosso trabalho, porque não temos um carro bom, temos um carro simples, reclamamos da nossa roupa. Nós reclamamos de tudo. Nós somos uma nação que reclama, que murmura de tudo. Por que isso? Falta em nós gratidão, reconhecer que tudo vem do Senhor, é da mão do Senhor. Jó, que passou por barbaridades, momentos terríveis na vida daquele homem, ele disse assim, em Jó 42, versículo 2: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu não sei se os primeiros 5 minutos que Jó passou, eu já chutaria o balde, jogaria no toalha. Você imagina o que Jó passou? Por bem menos, temos tudo. Temos casa, carro, família, roupa. Estamos no
se endividando porque estamos insatisfeitos com aquilo que Deus tem dado para a gente. Falta gratidão. Uma pessoa cheia de Deus é uma pessoa que agradece. Ele tem uma vida cheia de gratidão. O crente cheio do Espírito Santo, ele não vive resmungando, reclamando. A atitude de constante murmuração e ingratidão impede que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida de maneira íntegra e completa. Nós temos um exemplo negativo de uma nação, a nação de Israel. Cabe muito bem aqui aquela nação. A nação murmurava de tudo. Povo murmurador, diz a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15, 16 também. Diz o versículo 24, capítulo 15, diz assim: afinal, chegaram a Mara, e o povo murmurou contra Moisés, porque a água de Mara é água amarga, não era saborosa. O povo murmura, reclama contra Deus e contra Moisés. Êxodo 16:2 diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. O versículo 3 diz assim: disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera se tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Que ingratidão! Que falta de reconhecimento pelo poder e a graça de Deus. Nós somos assim ou não? Às vezes eu sou assim. Você pode dizer: não, mas é apenas aquela nação. Nós somos assim, reclamamos de tudo. Se a gente pega uma fila no banco, padaria, não sei, a gente reclama. Deus disse extremamente bondoso para conosco. Essa nação estava vindo de muitas bênçãos tremendas. Deus o tirara como poderosa da escravidão de Faraó. 400 anos na escravidão egípcia. Deus usa Moisés e Arão para libertar aquela nação. Deus abriu o mar vermelho. Imagina, irmãos, você passar pelo mar vermelho como se fossem duas paredes, nem os pés se molharam. Que maravilha de Deus, que poder de Deus. Deus é capaz de transformar águas amargas de mar em águas doces. E agora o povo friamente, com muita ingratidão, murmura contra Deus. Quantas vezes somos assim para com Deus? Foi por isso que aquela nação ficou prostrada no deserto. Prostrada no deserto. Por causa da murmuração. Lá, os pecados que levaram aquela nação a ficar prostrada. Aquela nação não entrou na terra prometida. Somente os filhos de 20 anos para baixo, de 20 anos para cima, somente Josué e Caleb. Estava registrado em 1 Coríntios 10, do 6 ao 13. Há uma história muito bacana, bem positiva, de um crente chamado Mateus Henrique. Esse era o nome dele. Ele foi um homem piedoso, que aceitava tudo da vida como vindo da mão de Deus. Tudo ele aceitava como um projeto de Deus. Ele entendia que Mateus 8:28 deveria ser prático. Ele diz: todas as coisas, diz o texto, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um dia ele passou pela triste experiência de roubar a carteira. Roubaram a carteira dele. Ele escreveu no seu diário: quero ser grato a Deus. Como quero ser grato a Deus? Qual era a gratidão a Deus, dele a Deus? Primeiro, porque nunca foi roubado antes. É a primeira vez. É a primeira vez que eu sou roubado. Segundo, embora ele tenha levado a minha carteira, ele não levou a minha vida. Estou vivo. Levou o dinheiro, a carteira, mas eu posso ganhar um outro dinheiro.
E a quarta coisa que ele agradece a Deus: eu fui roubado, não fui eu que roubei. Gratidão a Deus. Ele entendeu o pensamento de Jó. Bem seguido não pode, em nenhum dos teus planos pode o quê? Frustrar. Deus tem projeto, tem planos. O quinto resultado da plenitude do Espírito Santo é que um cristão cheio de Deus, ele é um cristão submisso. Ele não é um cristão rebelde, que é o contrário de submissão. Olha o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós temos um exemplo muito bacana, que é o exemplo do guarda-chuva. O versículo diz o quê? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós vamos entender, com base nessa figura do guarda-chuva, de que todas as nossas autoridades foram instituídas por quem? Por Deus. Deus, Ele está sobre todos os governos do planeta. É Deus. Cristo, barra palavra, logos, que devemos obediência. Olha, a cadeia de submissão, Deus, Cristo, olha o marido, a autoridade que ele tem. Ele protege a família, lidera a família e provê a família. Esse é o papel do marido. Olha a hierarquia aqui: Deus, Cristo, marido, esposa, conforta, ensina, nutre. Esse é o papel da esposa. Qual o papel dos filhos? Amam os pais, obedecem os pais. E onde eu estou? Ali na parte de baixo do guarda-chuva. Essa é a ordem bíblica da família. Quando eu sou rebelde para com alguma dessas autoridades, os filhos para com os pais para com Cristo, a igreja, a eclesia, nós estamos saindo debaixo da proteção do Senhor. Isso é rebeldia. Vamos lembrar disso. Qual é a nossa conclusão da nossa mensagem nessa noite, nessa tarde e noite? Quando o cristão não tem uma vida cheia do Espírito Santo, ele tem um andar cambaleante. Diz o versículo 15: portanto, vede prudentemente como andares, não como necios, e sim como sábios. Ele tem um andar cambaleante. Ele não anda firme, sólido. Ele tem dias perdidos, diz a palavra do Senhor. Ele não tem, porque os dias são maus. Ele não aproveita o tempo. Ele não sabe gastar o seu tempo com sabedoria. Ele passa muito tempo assistindo TV, filmes que não edificam a vida de um cristão. Ele tem uma mente, diz aí no ponto 3, uma mente entorpecida ou enfraquecida. Ele não compreende a vontade perfeita de Deus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Ele não compreende, porque ele não tem uma vida cheia do Espírito de Deus. E a quarta coisa, ele tem um cântico discordante. Olha o verso 19: falando entre vós dos salmos. Ele não canta, ele não louva de conformidade com as sagradas escrituras. Na nossa conclusão, da nossa mensagem, Deus deseja ver desenvolvidos em nós essas evidências ou essas características. Deixar que a palavra de Deus vença o nosso assunto principal. Deixe que o seu coração, a sua vida seja permeado pela palavra. O que sai da sua boca, o que sai do seu coração, enche a sua seu coração com Bíblia. Sature a sua vida com palavra. Vale a pena. Segundo, louvar ao Senhor com cânticos espirituais. Não
deixe outra música invadir sua vida. Deixe que a palavra invada seu coração. Cânticos espirituais. E terceiro, ser um cristão continuamente grato. Agradeça a Deus, você tem vida. Você tem esperança da vida eterna. Você não é mais condenado porque você está em Cristo Jesus, diz Romanos 8:1. Ser um cristão submisso. Submeta às autoridades que Deus constituiu sobre você. Que Deus nos abençoe e possa aplicar essas verdades no meu, no seu, no nosso coração, vivendo na plenitude do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Fique na paz e na graça.